dessa igreja, o pastor Maurílio, que já temos uma amizade já há mais de 15 anos. Maurílio, aleluia, em um momento da nossa vida nos estendeu as mãos, nos ajudou, e hoje nós estamos aqui porque Deus tem sido bom e tem usado pessoas como ele, a família dele, nos ajudou em momentos difíceis, e Deus nos estruturou, nos deu graça, e quero agradecer ao Senhor pela vida dele. Muito obrigado, pastor Maurílio, pela confiança dada a nós, o púlpito da sua igreja, para nós trazermos a palavra do Senhor, a vida de cada obreiro também que está aqui, a nossa retaguarda. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero louvar ao Senhor pela vida dessa igreja, que nessa noite está neste lugar, para ouvir a palavra de Deus e aprender da parte do Senhor. Quero agradecer a Deus, minha família está comigo, minha esposa, minhas filhas e meu sogro também. Isso é bom, aleluia, que estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é louvar e bendizer o nome do Senhor. Convido os irmãos para que abram vossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42, que é o título, aleluia, início desta semana missionária, que eu tenho certeza que cada irmão que passará por aqui, os irmãos, aleluia, extrairão da parte do Senhor aquilo que Deus tem preparado para seu povo e para a sua igreja neste lugar, amém? Atos capítulo 42, Atos capítulo 2 e o versículo de número 42, todos acharam? Diz assim o texto sagrado: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Aleluia, é o tema desse seminário desta semana, neste livro. E como eu disse, Deus tem sua forma de agir e sua maneira de trabalhar. E quando foi lançado o convite a nós, nós sempre se preocupamos, porque pregar a palavra traz uma grande responsabilidade para nós, porque a igreja não é do homem, a igreja ela é de Deus, e Deus ele escolhe, aleluia, aquele que ele quer para fazer a sua obra e a sua vontade. Eu lembro que a gente colocamos um propósito devido ao nosso trabalho. A gente não pode estar sempre na igreja, nós trabalhamos à noite e a gente está de férias. Eu falei para Jesus, Jesus, quero que essas férias sejam umas férias bastante diferentes. Eu não quero, se for possível, eu não quero ficar parado. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Onde tem um culto, a gente quer estar para ouvir a palavra do Senhor, porque é a gente que nascemos, que fomos alicerçados, estruturados em gostar de culto, e devido ao trabalho a gente não pode estar. Você fica às vezes trabalhando, e um culto na terça-feira, você fica dizendo, nossa, tem culto e eu não posso estar porque eu estou aqui. Eu disse, Jesus, nessas férias, onde tiver um culto, seja for, eu vou estar presente. Deus tem nos honrado nessa parte, aleluia, nesta maneira. E Deus tem feito isso na nossa vida, porque o Senhor é bom. Mas lemos um texto, irmão, nesta noite, aleluia, um culto de ensino nesse seminário. E o texto que nós vamos passar alguma coisa para os irmãos aqui, da parte de Deus, dentro desse contexto, dentro desse texto que nós lemos. Os irmãos conhecem muito bem, pois narra a história, aleluia, da igreja primitiva. Só que a igreja primitiva, os irmãos, que foi fundada principalmente aqui em Atos dos Apóstolos, um dos principais, aleluia, ordenadores foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, a igreja não existia, a igreja não prevalecia, a igreja não permanecia da forma que ela está hoje. Então, o fundador da igreja foi Jesus, aleluia, nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória. Mas Ele, quando esteve aqui, aí Ele sabia que o seu ministério seria um ministério que Ele iria cumprir a vontade do Pai. Ele próprio disse em João, faz questão de ressaltar, Ele diz assim, eu vim para o Pai e voltarei para o Pai. E Jesus deixou isso ciente aos seus discípulos, que Ele estava aqui com uma missão, e a missão era salvar o homem dos seus pecados, e Ele fez isso. Ele resgatou aqueles,
aleluia, não só eles, mas também a nós. Por isso que nessa noite nós estamos aqui. Mas ele ciente, aleluia, de que seu ministério iria encerrar, que seu ministério terreno aqui na terra iria chegar ao fim. Ele escolhe homens para dar continuidade à sua obra. E esses homens da qual ele escolhe depois de uma noite, pois o tema desse seminário fala principalmente sobre oração. Ele escolhe 12 homens para dar continuidade à sua obra, e esses homens recebem o nome de apóstolo. Apóstolo significa enviado. Então esses homens recebem a missão da parte do Senhor, e eles dão continuidade àquela obra, à igreja de Deus. E aqui em Atos dos Apóstolos, e antes disso, em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus dá uma ordem para os discípulos, para os apóstolos, dizendo assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertido de poder. Eles obedecem o dito do Senhor, obedecem a voz de Deus, e aqui em Atos concretiza aquilo que Jesus, aleluia, determina, que Jesus passa para os seus discípulos. E qual é a lição que nós vamos aprender desta igreja? A igreja de Atos, primeiramente, uma das lições que nós vamos ver é que esta igreja, ela é uma igreja o quê? Uma igreja modelo. Por que esta igreja é uma igreja modelo? Dentro desse texto, é Atos capítulo 2, versículo 42, que ela é uma igreja modelo. E aqui Lucas faz questão de ensinar em Atos capítulo 1, versículo 5, dizendo assim: como vimos em Atos, o exército de Jesus começou a ensinar através da sua ascensão ao céu. Então, no dia de Pentecostes, que Jesus ordena os discípulos, Jesus dá início ao seu ministério com homens, aleluia, que sabe cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com seu temperamento, mas aquele que Deus escolhe, aleluia, Deus ele capacita, Deus ele dá graça, Deus ele dá força. Então muitas vezes nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as dificuldades, mas aquele que Deus chama, você pode muitas vezes para alguém olhar, não vai servir, eu não sei fazer, mas a capacidade quem dá não é o homem, a capacidade quem dá é Deus. Aleluia, é Deus que capacita aqueles que Ele chama, cada um com o seu temperamento, mas Deus chama. Um dia eu estava ainda na Bahia, uma irmã em oração, ela dizia assim, na oração dela, ela orou até de voz alta, era impossível a gente não ouvir, e ela dizia assim: eu quero Jesus, eu sou atribulada que nem Pedro. Aí na hora que ela terminou a oração, eu falei: onde foi que a irmã tirou que Pedro era atribulado? E pelo contrário, aí nós vimos em lições passadas que Pedro nunca foi atribulado, Pedro era dinâmico. Então todas as perguntas que Jesus fazia, Pedro estava sempre o quê? Respondendo. Pedro estava sempre mais, aleluia, não é querer subir e sair, mas havia sobre Pedro uma promessa de Deus, que Pedro iria pastorear a igreja. Então aquele que Deus chama, de alguma forma, de alguma maneira, aleluia, ele começa a se destacar, aleluia, mais do que outro. Não é que quer se aparecer, é porque aquele que Deus chama, Deus ele começa a abrir os olhos da liderança, Deus começa a abrir os olhos daqueles que está, aleluia, na frente, e diz assim: põe fulano, põe ciclano. E às vezes quando chega em você, você diz: mas logo eu. Mas não foi primeiramente o pastor que quis lhe pôr, houve sempre uma oração por trás, aleluia, Deus apenas colocou no coração do pastor para lhe colocar. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que essa igreja é uma igreja o quê? Uma igreja modelo. E o modelo que essa igreja tem, traz para mim e traz para você, aleluia, não é até um pouco diminuir a voz para os irmãos entender que é um culto de ensino. Aleluia, a primeira coisa, por ser a igreja modelo, e o que é que essa igreja tem a ensinar para mim e para você? É uma igreja que se dedicava o quê? Na palavra. E o texto vai dizer o quê? Que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então Lucas faz questão de dizer que o Espírito Santo, que é o responsável por trazer as pessoas, os irmãos estavam, aquele povo que estava ali, estava ensinando, não era para aleluia, 50 pessoas, mas era para 3.120 pessoas
que o Espírito Santo, além dos discípulos, na primeira pregação de Pedro, Pedro ganha 3.000 almas que se agrega à igreja, que vem para a igreja, aleluia, cada um com seus costumes. Imagine, mas o Espírito que operava na igreja, aleluia, que era o Espírito Santo, inspirava os apóstolos. Então a primeira característica dessa igreja, além dela ser uma igreja modelo, ela é uma igreja que se dedicava na pregação da palavra. Pois Romanos capítulo 10, versículo 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela cria o quê? Raiz, ela cria estrutura. E nós não vivemos, nós não andamos, nós não expiramos na nossa vida cristã sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa base, que é a estrutura. É a palavra de Deus que Deus usa para trazer 3 coisas para mim e para você. Toda vez que você vê um culto, seja um culto, aleluia, de ensinamento, que você for um culto público, o culto você precisa entender que dentro da palavra você vai vir com 3 necessidades, e de acordo com as necessidades, o Espírito Santo vai falar com você. A primeira coisa, que a pregação da palavra, o ensino da palavra, vai servir para mim, vai servir para você, 3 coisas. Primeiro, ela vai nos edificar. Segundo, ela vai nos exaltar. E terceiro, ela vai nos consolar. Então Deus, quando nos reúne, Ele nos reúne para essas 3 coisas. Primeiro, para nos edificar, para nos consolar e para nos exaltar. E aquilo que você precisa, que eu preciso, você pode ter certeza que Deus vai falar da sua forma e da sua maneira. E como Deus vai fazer isso? Deus vai usar a sua palavra. Então a palavra de Deus, a igreja no primeiro século cresceu porque se dedicava ao ensino à palavra. Então a palavra de Deus produz vida, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, e a palavra de Deus causa estrutura em mim e em você. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo a palavra. Primeiro, a igreja primitiva, modelo. Segundo, é uma igreja que se dedicava à palavra. Aí Abacuque, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: ouvindo a tua palavra, eu temi. Então, quando nós ouvimos a palavra, ela precisa causar temor em mim e em você. Pois a palavra, irmão, é que nos guia, é a palavra que nos qualifica e é a palavra que nos edifica. Aí o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 9, Davi diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aí no versículo 119, versículo 11, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o segredo da igreja primitiva era a igreja que se dedicava à palavra. Então a palavra de Deus, ela produz isso na nossa vida. Então as pessoas, ou seja, as 3.000 almas que se agregaram, que vieram para a igreja, aleluia, não veio por causa do homem. O homem foi apenas, Pedro foi apenas o instrumento que Deus usou para pregar, mas quem trouxe as almas foi o Espírito Santo de Deus. Porque uma das funções do Espírito Santo, em João capítulo 16, versículo 9, versículo 8, versículo 9, versículo 10, Jesus diz assim: e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aí para adoçar, para trazer para a nossa vida, Lutero escreve assim: que a minha obrigação, a tua obrigação, a obrigação do pastor, a obrigação da igreja, o que nós temos que fazer? Lutero diz assim, que nós levamos a palavra ao ouvido, mas é o Espírito de Deus que leva a palavra ao coração. Então nossa função é só levar a palavra ao ouvido, e quem será responsável por trazer a palavra ao coração é o Espírito Santo de Deus. Não se preocupe, apenas pregue a palavra, como diz Paulo, em tempo e fora de tempo, porque o resto que vai trabalhar na vida da pessoa, esse alguém é, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, não se preocupe, aleluia, da forma que está. E certa feita chegaram até Jesus dizendo assim: Senhor, tem alguém que está falando do teu nome, tem alguém que está pregando, tem alguém que está que nem nós. Aí a resposta de Jesus foi esta: aquele que não é, aleluia, contra nós, é por nós. Ou seja, se nem Jesus proibiu
da palavra ser pregada, imagina eu e você. Então não importa da forma, aleluia, que a mensagem está sendo pregada. Eu falava com o irmão ontem, e o irmão dizia assim: irmão, tem pessoas que estão pregando assim, está pregando com a vida completamente desconcertada, está pregando em adultério, está pregando assim, em fornicação, tem alguém que está pregando, está bebendo, está assim, e quando a pessoa vai, Deus vai lá e usa. O que acontece? A resposta foi simples que eu dei para aquele irmão. Eu disse: irmão, a mão pode até ser torta, mas a semente é boa. Aleluia, a mão pode até ser torta, mas a semente é boa. Então, muitas vezes, o que a pessoa está fazendo aqui, um dia ela vai prestar conta a Deus. Aleluia, é Deus que vai tratar com ela. Mas a semente que ela está pregando, mas por quê? Está sim, irmão, Deus usa. Mas usar de Deus não traz salvação para ninguém. Alguém pode revelar o que for, pode revelar RG, CPF, endereço, aleluia, mas isso não significa que alguém está salvo. Então o que nos salva é a nossa certeza e edificação na palavra. Terceira coisa, porque era uma igreja modelo, uma igreja que vivia o quê? Que se dedicava à comunhão, perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava, aleluia, na comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é viver todos em comum, é todos ter o mesmo objetivo, é todos ter o mesmo propósito, é todos viver de forma, aleluia, que ninguém é mais, ninguém, aleluia, é maior, todos têm o mesmo direito. Aqui, cada um tem a sua responsabilidade. O pastor Maurílio tem a responsabilidade dele, ele vai prestar conta diante de Deus, mas quando Deus olha do céu, aleluia, aqui ele passa a régua. Todos aqui são iguais. Nosso objetivo, o nosso propósito, aleluia, é entrar no céu. E o que nós temos lutado, o que nós temos ensinado é para quê? Para nós entrarmos no céu. E a igreja que vivia o quê? Em comunhão. Tudo tinha em comum. Ou seja, o que alguém fazia, o que alguém tinha, não era exclusivamente dele, não é de todos. Então a igreja, ela cresce orientada pelo Espírito Santo, aleluia, de Deus, pois aonde há divisão, Deus não opera, Deus não se manifesta, porque Deus trabalha aonde há o que, irmão? A união. Aleluia, o salmista Davi vai dizer assim, ó quão bom, Salmo 133, que bom, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a união, irmão, quando a igreja está unida, não há inimigo que possa detê-lo, não há inimigo que possa pará-lo. Aleluia. Então o que nós precisamos é o que a igreja primitiva cresce, porque ela tem tudo, aleluia, em comum, todos vivem em comunhão. Não estamos falando, irmão, aqui de 50 pessoas, de 100 pessoas, são 3.000 pessoas, mais 120, aleluia, irmãos, que se agregaram ali. Então, assim, ou seja, eles pregavam a palavra, alguém via a manifestação, o agir de Deus. E o livro de Atos diz assim, que Deus fazia milagre, operava milagre, aleluia, pela mão de quem? Dos apóstolos. E o que isso acontecia? As pessoas viam, se maravilhavam e diziam assim, eu quero ser, aleluia, igual esse povo, eu quero me agregar a esse povo. E nós precisamos voltar a ter essa essência, aleluia, porque quando nós temos essa essência, não vai precisar, muitas vezes, o nosso testemunho vai falar mais alto do que a nossa pregação. Aí lá atrás, o historiador da igreja chama os discípulos dele e ele diz assim para o seu discípulo, se for possível, aleluia, quando vocês for pregar, pregue, se for possível, pregue o evangelho em palavras. Se for possível, pregue o evangelho em palavras. O que é que ele quis dizer? O teu testemunho vai falar mais alto do que a sua pregação. Então o testemunho nosso, e para vivermos em comunhão, primeiramente nós precisamos, aleluia, ser salvo na pessoa de Cristo Jesus. A segunda coisa, para nós vivermos em comunhão, nós temos que ser justo, e a justiça de Deus tem que estar sobre mim, tem que estar sobre você. Deus é justo, e nós também temos que ser justo também. E quem age com justiça, o que Jesus disse? Bem-aventurado que aqueles que praticam a justiça. Nós temos que ser, aleluia, justo. Deus é um Deus justo, nós temos que ser justo. E quando se fala, aleluia, de justiça,
Glória a Deus. Tiago diz assim: se há alguém entre vós que estás doente, chamai quem? Os presbíteros da igreja, ele ungirá com óleo. O que é que vai acontecer? A oração feita por um justo pode muito do que, irmão, em seus efeitos. Então a justiça, aleluia, de Deus tem que estar sobre mim, tem que estar sobre você. Aí o salmista Davi, ele vai dizer assim: foi moço, mas hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência, aleluia, mendigar o pão. A justiça de Deus tem que estar, aleluia, na meu e na sua vida. E para mim ser justo, eu tenho que viver em comunhão. Eu tenho que estar em comunhão para mim viver, aleluia, a justiça de Deus na minha vida. Então nós precisamos viver em comunhão, é ter tudo em comum. E o que levou o estrondoso, podemos usar dessa forma, o crescimento da igreja, porque a igreja em Atos dos Apóstolos, eles eram unânimes, ou seja, o que um pensava, não havia discordância, o que um desejava, todos desejavam igual. E o que nós muitas vezes temos que aprender é porque se não é do meu jeito, se não é da minha forma, se não é da minha maneira, aí eu não vou mais na igreja, eu vou deixar. Não, irmão, aleluia, quem morreu por nós na cruz do Calvário, aleluia, foi Jesus de Nazaré. E alguém diz assim, que aquele que sai da igreja por causa de homem, nunca teve nela por causa de Jesus. Ontem eu falava com um amigo meu, dizia assim: rapaz, se minha fé tivesse alicerçada em homem, eu já tinha desviado já há muito tempo, porque já passamos por um bocado, já passamos por muita coisa, mas hoje nós estamos aqui, porque nós estamos no que diz, aleluia, escritor aos Hebreus: olhai para Jesus, que é o autor e consumador, aleluia, da vossa fé. Para estarmos firmes, nossos olhos têm que estar, aleluia, fixado, firme na pessoa bendita, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não é Jesus, eu não estaria aqui, você não estaria, aleluia, sentado nesta noite de segunda-feira, trabalhou, mas o coração estava no culto. Diz: vai ter culto, vai começar uma semana na igreja lá missionária, uma igreja, um ensinamento que vai ter, eu não vou perder, porque eu vou, aleluia, aprender da parte do Senhor. Então a igreja primitiva era a igreja que vivia, se dedicava à palavra, vivia em comunhão. E terceira coisa que essa igreja tinha, porque levou o crescimento dessa igreja, era a igreja que permanecia, aleluia, que se dedicava nas orações. O texto vai dizer que vivia em comunhão, era também na adoração cooperativista, ou seja, todo mundo se cooperava para adorar, para bendizer, para exaltar, aleluia, o nome do Senhor. Então, quando nós caminhamos, quando nós estamos no mesmo propósito, a igreja cresce. Sabe por quê? O evangelho chegou até mim, chegou até você, porque pessoas abraçaram essa causa, que é viver em comunhão, que é se dedicar a Deus, e Deus assim bradou, Deus manifestou a sua glória, manifestou o seu poder, aleluia, na minha e na sua vida. Então a igreja primitiva cresceu porque se dedicava, aleluia, a adoração. Segunda, a igreja que permaneceu o quê? No partir do pão. O escritor vai dizer aqui, na ceia do Senhor, e perseverava no partir do pão. A igreja que tinha tudo em comum. E o texto vai dizer que alguém vendia a sua propriedade e repartia com aqueles que tinham mais necessidade. Aí eu te pergunto, será que nós temos essa maturidade? Será que nós temos essa estrutura? Aleluia, de vermos alguém dos nossos irmãos, que Paulo disse que primeiro que nós temos que socorrer, aleluia, os domésticos da fé. Será que nós vemos alguém que está passando por necessidade e Deus nos deu, e muitas vezes nós dizemos: não, não é comigo, eu preciso sentir da parte de Deus, mas não precisa sentir, o irmão está precisando. Aí Tiago diz assim, quando você for orar por alguém, quando você for na casa de alguém, Tiago diz assim: se a pessoa estiver precisando de alimento físico, não chega lá somente com alimento, aleluia, espiritual, chega com alimento espiritual, mas também chega com alimento, aleluia, carnal. Ou seja, a obra de Deus precisa ser feita, precisa ser realizada na minha e na sua vida, aleluia, de forma
concreta. Então a igreja de Corinto nos tem grande exemplo, porque, e Paulo vai dizer assim, porque todas as vezes que comer desse pão e beberes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, ou seja, os irmãos viviam uma vida completamente de comunhão. E o terceiro, que no quarto, que nós vamos falar nesta noite, que é o tema desse seminário, que é a oração. E o que é oração? Oração é buscarmos ao Senhor, é orarmos a Deus. E o principal exemplo que nos deixou na oração foi Jesus. Jesus sempre estava orando. E nós muitas vezes falamos, muitas vezes dizemos assim, não dá para me orar, que eu sou uma pessoa muito ocupada, eu trabalho, eu tenho isso. Mas se nós olharmos a nossa vida, Jesus estava sempre ocupado, pregando, Jesus estava sempre ensinando, mas Jesus nunca deixou de orar. Ele ia para os montes orar ao Pai, e Ele deixou esse exemplo para mim, deixou esse exemplo para você, que é a oração. E pessoas, irmãos, que vivem uma vida de oração, ele pode muitas vezes passar por adversidade, mas hoje ele vai dizer para um crente, pode conversar com um crente que vive uma vida de oração, você vai entender, ele vai dizer assim, irmão, eu não entendo, você sofre, as coisas não estão bem, mas ele vai dizer a resposta que ele vai ter para você, ele vai dizer assim, hoje não está bem, mas amanhã vai estar melhor. E ele aleluia, que nem o apóstolo Paulo diz, eu tenho certeza e sei em quem tenho crido. Aleluia. Então, glória a Deus. A oração precisa fazer parte da minha e da sua vida. Aí Lucas capítulo 18, Jesus nos deu um grande exemplo da oração. E ele diz assim, contou-lhe uma parábola sobre o dever, não é, aleluia, uma opção, mas ele diz assim, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele vai contar a experiência, ele conta de uma mulher viúva que tinha uma causa, mas naquela mesma cidade havia o quê? Um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas todo dia aquela mulher estava lá molestando, estava lá dizendo para aquele juiz, resolve minha causa, resolve a minha causa. E teve um dia, irmão, que aquele juiz ficou indignado. E ele diz assim, para que esta mulher não vem mais aqui me importunar? Eu vou resolver a causa dela, eu vou dar a causa dela a ganho. Eu vou resolver o problema dela. Aí quando chega Lucas capítulo 18, versículo 8, já diz assim, não ouviste o que fez esse injusto juiz? Imagine Deus, o vosso Pai que está no céu, não ouvirá e não dará resposta àquele que clama a Ele de dia e de noite? Aleluia. Então Deus tem resposta para quem vive uma vida, aleluia, de oração. E aonde nós fracassamos? Porque nós deixamos de orar. Os cultos de oração não são frequentados como era antigamente. Orar, irmão, hoje é oração. Eu não vou. Vem, aleluia, se você orar. Um certo pastor diz assim que 5 minutos, 10 minutos de oração vale mais do que, aleluia, meia hora ou 1 hora de murmuração. Então quando nós oramos, o que levou a igreja a crescer? Porque permaneceu na oração. E se Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou, aquele que nos transformou, aquele que nos salvou, e disse que irá porque foi para o céu, e ele disse, se eu for, João 14, ele disse, se eu for, eu voltarei para vós, e aonde eu estiver, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês, nós estejamos também, viver uma vida de oração. Imagine eu e você. Nós precisamos viver, aleluia, uma vida de oração. Sem oração, aleluia, nós não vencemos. Sem oração, nós não prosseguimos. Nós não continuaremos a firme a nossa fé. Então, ore, aleluia, não importa da forma que você veio, mas ore a Deus, busque a Deus, aleluia, põe a boca no pó, como diz o profeta Jeremias. E ele diz assim, põe a tua boca no pó, porque talvez assim haja, aleluia, ainda esperança. Se homens oraram, pessoas oraram, nós também temos que orar. Faz a história conta, aleluia, diz, existiu um homem, por nome John Wesley, e segundo a história, diz que quando John Wesley começava a orar, das 4 da manhã até as 10,
E diz a história que quando John Wesley começava a orar, segundo a história, diz que lá do céu, Deus dizia para os anjos assim: fiquem em silêncio, porque o meu servo Wesley está orando, está, aleluia, está buscando a minha face. E o resultado disso, que o homem ganhou muitas almas para o reino de Deus. Sabe o que é isso? Porque viveu uma vida de oração. E o exemplo de Wesley, irmão, diz que nos Estados Unidos, só experiência para os irmãos, nos Estados Unidos, uma escola pegou os alunos, tá, mais ou menos de uma certa idade, para fazer uma excursão na casa que John Wesley morava. E alguém diz assim: aqui é o quarto de John Wesley, aqui é assim John Wesley. E disse que quando acabou-se a visita, acabou aquela excursão, chegou no ônibus, começaram a contar os alunos, viu que faltava um aluno. E aquele aluno que faltou, o nome dele era Billy Graham. Quando foi buscar aquele aluno, aquele menino estava no mesmo local, estava lá onde na cadeira que John Wesley orava. E aquele professor que se aproximou daquela cadeira, ouvia aquela criança, aquele adolescente, aquela criança orando, e a oração daquela criança era esta: Deus faz o mesmo, Deus faz o mesmo, faz o mesmo. E a oração daquela criança foi essa: Deus faz o mesmo. E aí em 2019, aleluia, morre quem? Morre Billy Graham, com 99 anos. Eu não era nascido. Diz que em 1975, Billy Graham pregou no Rio de Janeiro para 1 bilhão de pessoas. E aí, certa feita, chegou um pessoal para nós finalizarmos aqui e diz assim: Billy Graham, você quer ser presidente dos Estados Unidos? Ele disse uma coisa. A resposta de Billy Graham para aqueles homens foi esta: vocês querem me rebaixar? Eu já estou embaixador, aleluia, de uma nova, aleluia, glória a Deus. Eu já sou embaixador da mensagem celestial, aleluia. Vocês querem me rebaixar? Aleluia, glória a Deus, aleluia, porque é assim que Deus faz. Quando nós oramos lá do céu, Deus se move por mim e Deus se move por você. Aí, para finalizarmos, a igreja que perseverava, aleluia, na oração, vivia buscando ao Senhor. Para nós finalizar, uma igreja dedicada à evangelização. Aleluia, igreja dedicada à evangelização. Então tenha sempre o requisito maior, que é a oração. E aí Jesus nos deixou o exemplo, aleluia, em Lucas capítulo 18, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então não desfaleça da oração, não. Continue orando, pois a oração, aleluia, ela tem pé, ela pode andar. Enquanto você ora aqui, Deus vai se movendo lá. Enquanto você clama aqui, Deus, ele vai entrando com providência, aleluia, naquela causa que alguém disse para você, é irreversível. Mas quando você ora, aleluia, existe até um louvor, que diz assim: se eu orar, o céu vai mover. E nesta noite, aleluia, eu creio que ao finalizar desta semana, pois eu vou até endossar mais alguma coisa aqui, pastor Maurílio, já aproveita, aleluia, que é a semana que você vai aprender da oração, já faz aquele propósito, já marca um propósito lá, aleluia, no papel, assina de Jesus, aleluia, a semana que eu vou aprender de oração. E quando chegar no final, aleluia, aquele propósito da qual você orou, eu creio que Deus vai dar a resposta para você. Então o que levou a igreja primitiva a crescer foi a oração. Amém? Então nesta noite não deixe de orar, continue orando. Aleluia, os discípulos oraram 10 dias para ser revestido de poder, oraram de joelho, mas quando Deus manifestou a sua glória, estava todo sentado, mas a glória de Deus, aleluia, desceu sobre ele. E da mesma forma que Deus fez com a igreja primitiva, eu creio que Deus vai fazer, aleluia, com a igreja do Fortaleza 1. A glória de Deus irá ser manifestada, o renovo, aleluia, Deus vai renovar, Deus vai curar, Deus vai batizar com o Espírito Santo, e a glória de Deus vai descer sobre a tua casa e sobre a tua família. E quem sabe você precisa, aleluia, de um renovo, você precisa de restauração, você precisa de cura. Talvez não seja cura física, mas seja cura, aleluia, emocional,
devocional, você está aqui, mas alguém que está lá, que você diz, Jesus, eu vou, mas eu vou deixar assim, mas já começa a orar e dizer, Jesus, quando eu chegar lá, aleluia, já começa a entrar com providência nessa situação. Se há alguém oprimido, você vai orar, e a opressão pelo poder que há no nome de Jesus vai sair, e a pessoa vai ser liberta, e você vai cantar o hino da vitória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Bom.